A Arca de Noé, bloco 1, o chamado na corrupção. O sol escaldante do meio-dia baixava sobre o vale de Shinar, mas seu calor não conseguia dissipar a fria sombra que pairava sobre os corações dos homens. Era uma época dourada para a maldade. As cidades fervilhavam com uma energia perversa. Mercados onde se traficava não apenas bens, mas almas. Praças onde a justiça era leiloada ao melhor suborno. E templos onde ídolos de pedra e metal banhados em ouro roubado recebiam sacrifícios obscenos. A risada era áspera, o olhar, desconfiado, e a violência era uma língua comum. A criação gemia sob o peso da corrupção humana. Em meio a esse turbilhão de pecado, distante do burburinho das grandes cidades, um homem caminhava de forma diferente. Noé, um homem da 10ª geração depois de Adão, era como um carvalho antigo e reto em um campo de juncos tortos. Enquanto o mundo se entregava à luxúria e à ganância, ele mantinha uma rotina simples e laboriosa. Suas mãos, calejadas, eram hábeis no manejo do cinzel e da serra, trabalhando a madeira de cipreste e betume, com uma paciência que parecia vinda de outra era. Sua família era seu refúgio. Sua fiel esposa, Nama, cujo olhar tranquilo era um porto seguro. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, homens feitos que, sob a orientação do pai, aprenderam o valor do trabalho honesto. E suas 3 noras, que trouxiam alegria e vida para o lar. A casa de Noé não era rica em ouro ou prata, mas era rica em algo que o mundo havia esquecido: o temor a Deus. Enquanto outros sussurravam conspirações ou gritavam blasfêmias, Noé sussurrava orações. Enquanto outros construíam palácios para sua própria glória, ele construía celeiros e casas simples, funcionais, boas. Foi em um dia como qualquer outro, enquanto Noé inspecionava uma tábua de madeira, que o inesperado aconteceu. O.A.R. Peru. Os sons cotidianos do campo, o balido das ovelhas, o vento nas folhas, se apagaram, substituídos por um silêncio tão profundo e palpável que parecia ter peso. Noé ergueu os olhos e seu coração parou. Ele não estava mais sozinho. Não era uma visão de fogo e trovão, mas uma presença que preenchia o espaço ao seu redor. Tão real quanto o chão sob seus pés e mais intensa que o sol no céu. Era o Senhor, o próprio Deus Criador. A voz que ecoou na mente e na alma de Noé não era um estrondo, mas uma comunicação clara, direta e carregada de uma dor solene. Noé. O homem caiu de joelhos, o rosto enterrado nas mãos calejadas de serragem. A terra está cheia de violência. Toda a carne corrompeu o seu caminho diante de mim. O fim de toda a carne chegou à minha presença. Uma angústia divina permeava cada palavra. Era a sentença para o mundo que escolheu, deliberadamente, o mal. Noé chorou em silêncio, sentindo o peso daquela decisão. Mas então, a voz soou novamente, e nela havia um fio de esperança, um comando que era, em si mesmo, uma graça. Faze uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus então começou a descrever, com precisão, de arquiteto divino, as dimensões colossais da embarcação. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado de viga, uma janela, uma porta na lateral. Uma arca de 3 andares. Um projeto que desafiava toda a lógica humana, pois não havia mar naquela planície, apenas rios. A ordem era absurda. Construiu um navio do tamanho de um moderno transatlântico, em terra totalmente seca. Noé, ainda de joelhos, ouviu. A fé, que ele cultivara em silêncio por séculos, agora era chamada à ação de forma radical e pública. Ele não questionou, não pediu explicações sobre hidrodinâmica ou meteorologia. Ele simplesmente aceitou. E então veio a razão, o propósito final que justificava aquela obra faraônica. Eis que eu trago o dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. O mundo seria lavado. Uma catástrofe de proporções cósmicas. Noé sentiu um calafrio, mas a voz não terminou ali. Seguiu-se a aliança, a promessa no olho do julgamento. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos. A salvação seria coletiva, familiar, e não apenas humana. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. O peso da missão